Oba! O presidente Jair Bolsonaro faz muito bem em pedir ao Senado que simplesmente aprove o projeto que passou na Câmara, o texto final, o relatório, que foi aprovado na Câmara dos Deputados a respeito da reforma administrativa que reduz o número de ministérios de 29 para 22. Eu sei que existe um movimento no Senado, liderado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que prega a votação de um novo texto, incluindo a transferência do COAF, que voltou para a economia e agora o Senado quer mandar voltar para a Justiça. Eu sempre defendi que o COAF ficasse com o Moro na Justiça. Mas a realidade agora é outra. Primeiro, a votação do Senado vai acontecer na terça-feira, 3 de junho. É o dia em que a medida provisória caduca. Não há o risco da medida provisória caducar e nós termos de voltar lá ao governo Temer, 31 de dezembro, com 29 ministérios e toda a bagunça que isso criará. Eu não vejo nenhum motivo para que que se arrisque esse tipo de coisa. E então eu acho que o presidente está sendo prudente e que quem quer que o Moro retome o comando do COAF aceite essa realidade, porque é a realidade da negociação parlamentar, é a realidade do poder que o parlamento tem, dos prazos. Nós podemos até discordar, mas é a coisa mais correta a fazer. Pelo menos é o que eu acho, né? Além do mais, ontem eu conversei com o meu amigo Marcelo Godoy, que é um repórter que cobre Polícia Federal, escreveu livros e tal, e ele obtemperou comigo o seguinte: é claro que era melhor ficar com o Moro, mas mudar para o Paulo Guedes muda fundamentalmente em quê? Paulo Guedes é, por acaso, algum suspeito da Operação Lava Jato que queira boicotar o trabalho do COAF, que é um trabalho de inteligência financeira? Outra coisa, fica no governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro não vai sair. Então, o que é que impede o Paulo Guedes de consultar o Moro, de discutir com o Moro, de colocar o Moro na participação dessa operação de engenharia financeira? Então, eu acho que a grande vitória do governo, por incrível que pareça, foi derrotar a emenda daquele que se diz líder do governo, mas é, na verdade, líder do Senado no governo, que é o Fernando Bezerra Coelho, que era aquela emenda infame que proibia a colaboração dos auditores fiscais da Receita com o Ministério Público nas operações de combate à corrupção. Isso aí já foi para o lixo. O que está faltando é saber o que é que ainda está fazendo o Fernando Bezerra Coelho, representando o governo no Senado, pelo menos oficialmente, porque na prática ele representa o Senado. E não representa também, viu? Nem isso. Eu estou até me arrependendo de chamá-lo de líder do Senado pelo governo, porque o fato da emenda dele ter sido derrotada na Câmara mostra que nem havia lá na Câmara, entre os deputados, aí um grande movimento para aplicar essa medida infame que perdeu na votação final, né? Pois bem, os jornais também noticiam hoje que numa delação o ex-ministro do PT, Antônio Palocci, contou que houve uma propina, né, que financiou uma viagem de Dilma ao exterior, né? Eu até não sei se essa é uma notícia tão importante para eu comentar aqui, mas é importante que eu diga uma coisa. Quem financia hoje viagens de Dilma para o exterior, Dilma e seus assessores, 8 assessores, somos nós. E o que é que ela faz no exterior? Fala mal do Brasil. E o Brasil somos nós. Quem paga a conta somos nós. Pagamos a conta da viagem da Dilma
e pagamos a conta de um possível efeito negativo na nossa economia da campanha infame, da campanha pernóstica que ela faz no exterior contra o país, achando e dizendo que prega contra o Bolsonaro, a direita, os fascistas, mas na verdade prega contra cada cidadão brasileiro, principalmente os 13 milhões e 400 mil desempregados. Desemprego que foi criado pelas loucuras de corrupção, roubalheira e má gestão de Lula e dela. Então, além disso, a manutenção dessa gente no desemprego se deve também a essa campanha sórdida que ela faz no exterior. Por falar em sórdida, eu quero pedir desculpas porque eu errei quando eu disse que Fabrício Queiroz teve uma despesa paga em dinheiro de R$ 64.800 reais. Na verdade, isso está sendo corrigido, porque esse foi o dinheiro pago com dinheiro vivo, com o qual ele pagou o hospital. Somando com a equipe médica que fez a cirurgia dele, na verdade foram R$ 133 mil reais. É difícil. Tem gente aí me escrevendo e dizendo que um tenente da PM do Rio tem dinheiro para pagar isso aí e não tem conta, né, para botar o dinheiro na conta, porque ninguém hoje paga a conta com dinheiro vivo, as pessoas pagam com transações eletrônicas nos bancos, né? Mas eu até acho que não é a notícia mais chocante do escândalo da rachadinha na Alerj. Eu tomei o maior susto quando eu li no jornal uma entrevista de André Ceciliano, presidente da Alerj, do PT e apoiado para ganhar a presidência da Assembleia Legislativa do Rio pelo governador Wilson Witzel, que se diz inimigo do PT, dizendo que a respeito disso que está sendo investigado, depois do relatório do COAF, surpreendeu, né? Algumas práticas a gente escutava, por exemplo, caixinha da Frete Transporte na casa. Acontecem depois as delações da Lava Jato, mas ninguém imaginou a amplitude, o tamanho desse negócio. Sou a favor da Lava Jato, só que tem que dar um direito à ampla defesa. Cada um que fez sabe o que fez e tem de responder pelos seus atos. É um cínico. Esse cara, o Fabrício Queiroz, de quem nós falamos antes, teve uma movimentação típica de 1.200.000. O gabinete dele, 4 funcionários do gabinete dele tiveram uma movimentação atípica de 49 milhões. Todos os números do PT. Tem uma Elisângela Barbieri que sumiu, assim como o próprio Fabrício Queiroz sumiu, né? É muito cinismo dessa gente. Quer dizer, o PT, mesmo tendo levado uma lavada na eleição, mesmo estando sepultado, continua exagerando no cinismo, né? Mas não é só o PT, não. Olha outra notícia do dia. Com a imagem arranhada por escândalos de corrupção que atingiram os dirigentes da sigla, o PSDB vai lançar na semana que vem um código de ética. Desculpe, mas é para rir, né? Que prevê punição para afiliados que se envolverem em ilegalidades. Desde sua fundação, é a primeira vez que o partido elabora um documento específico para essa finalidade, que vai permitir até mesmo a expulsão de filiados. Mas as normas não atingirão Aécio Neves. Desculpe, mas tem que ir, né? Que é réu por corrupção passiva e obstrução da justiça, acusado de receber ilicitamente 2 milhões de reais de Joesley Batista, da JF. Ele nega. Como as denúncias contra Aécio ocorreram antes da elaboração do Código de Ética, ele só poderia ser punido pelo partido caso condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É trágico, mas é engraçado, porque é uma coisa absurda. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: quando o PT foi pilhado no mensalão do PT, no processo que ficou com esse nome de mensalão, apareceu logo depois que quem inventou esse estilo de roubo foi o PSDB. Foi o mensalão do PSDB de Minas. Eduardo Azeredo perdeu a eleição para o Itamar, mas inventou aquela tática, né, de pegar dinheiro ilícito
e de usar o sistema do famoso Marcos Valério, né? Que está preso até hoje, é o único que está preso. Aliás, o Eduardo Azeredo também foi preso recentemente, o que mostra que, dessa vez, o Gilmar Mendes falhou. O Gilmar Mendes foi colocado pelo Fernando Henrique para ser ministro do Supremo para evitar que Tucano fosse preso. E durante muito tempo ele evitou que Eduardo Azeredo fosse preso. Mas terminou preso, agora está preso? Não, ele está como o Lula, ele está num batalhão, né, da Polícia Militar, numa sala de Estado-Maior, né? Pois é, naquela época eu trabalhava na Jovem Pan e falei com o líder do PSDB na época, que é o Arthur Vigílio Neto, para dizer para ele que tudo que o PSDB poderia para enfrentar o Lula na eleição fazer, né, era expulsar o Eduardo Azeredo e reconhecer o erro. Ah, mas é tudo diferente. Não era. O Lula ganhou a eleição e aí o PSDB foi pego do mesmo jeito. Mas agora continua com a mesma prática, querendo livrar a cara do Aécio, porque o código não estava pronto quando o Aécio roubou. Não é realmente uma coisa para a gente chorar de rir, ou rir para não chorar? Pois bem, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.